Ferramentas de cura em mãos cheias de amor. Novos presentes vindo. Mensagem do dia 18 de agosto de 2016. Que a sabedoria e bênção de nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Eu estava lutando para chegar até hoje. Descobrimos, e digo nós, eu estou falando de uma outra pessoa a quem foi mostrado novas técnicas de cura. E ela compartilhou com Carol, eu e Ezequiel. Como mencionei antes, todos nós estamos reunindo esse conjunto e organizando para compartilhar com você. O que pode levar um pouco de tempo, mas eu vou te dar pequenos fragmentos de como pode aprender. E é isso que nos é mostrado em poucas palavras. Quando uma pessoa passa por um trauma, eles são atingidos com um golpe emocional que afeta todas as 3 camadas de seu ser: espírito, alma e corpo. Naturalmente, essas diferentes partes estão alinhadas como camadas perfeitas, uma em cima da outra. Mas quando elas são danificadas, esse golpe rompe todas as 3 camadas e as torna como um complicado purê juntos. E como se isso não bastasse, um demônio de opressão vem e provoca ainda mais danos. Isto forma algum dos comportamentos negativos que lutamos por toda a nossa vida adulta. Se essas 3 camadas não são curadas e alinhadas corretamente novamente, a pessoa estará aberta a mais torção e distorções. Quando eu era uma menina muito pequena, isso aconteceu comigo e um demônio de perfeccionismo fez marcas desagradáveis em minha vida. E é o que é uma característica difícil para eu conviver. Você está sempre se acusando de ser estúpida ou de ser subpadrão. E eu acho que você pode lutar contra isso de 2 maneiras: desistir e aceitar que você é imperfeito e medíocre, ou recusar-se a aceitar o rótulo e parar de lutar em excesso para alcançar a perfeição. A parte triste é que você espera isso sobre o comportamento das pessoas também. O Senhor tem me ensinado sobre a sua misericórdia por um longo tempo e que tinha feito uma enorme diferença em minhas expectativas sobre os outros. Mas ainda assim, essa ferida infectou todas as áreas de minha vida e especialmente a tendência para um espírito crítico. E é isso que está me bloqueando mais do que qualquer outra coisa agora. É um espírito crítico. Bem, o Senhor começou a trabalhar para me corrigir isso ontem e eu tive uma pequena cirurgia espiritual. Quando eu acordei ontem de manhã, eu senti como se tivesse sido atingida por um trem. É por isso que você não ouviu nenhuma mensagem vinda de mim. Na verdade, 5 vezes diferente, levantei-me para ouvir a mensagem e depois de 1 hora eu tive que voltar para a cama. Então, depois de umas 2 horas eu levantei novamente. Então o Senhor começou a falar e logo depois eu tive que voltar para a cama novamente. Então isso aconteceu várias vezes. Mas é isso que ele tinha a dizer. Jesus começou. Seu coração está apenas um pouco esmagado, trazendo coisas do passado, algumas feridas profundas para eu estar curando. Te chamei. Não quero que sinta que você está sozinha. Você não está sozinha. Não te abandonarei. Suas emoções têm começado a ter vantagem e você está sob ataque. Supere essa tempestade, minha noiva. O tempo dela vai acabar em breve e você será melhor nisso. Está bem, Senhor. Agora eu só quero te abraçar e dizer que você está fazendo um excelente trabalho. Eu te amo e não vai demorar muito agora. Antes de quê, Senhor?
de seu grande avanço. Quer dizer, finalmente, que eu irei cessar de julgar e de ser tão crítica? Isso e outras coisas. Bem, eu gosto de surpresas, então eu não vou perguntar, Jesus. Muito sábio, porque eu também não vou te dizer. Eu gosto de surpresas também. Porém, eu não acho que eu estava fazendo um trabalho muito bom, Senhor. Porque você sempre ouve o diabo. Sua energia está esgotada agora e você está curada pelo que temos feito em você. E você tem inimigos, você sabe? Bem, depois daquele pequeno trecho de informação, eu voltei para a cama por algumas horas e então me levantei novamente. Meu Jesus doce e precioso, por favor, me dê uma palavra para sua noiva. Está vindo. O que está vindo? Avanços, não apenas para você, mas para todas as minhas noivas fiéis que há tanto tempo me servem. E assim como você, tem muitos que são ministros que ouvem neste canal. Eles continuam há tempos me servindo e estando lá para os outros, enquanto eles continuam enfrentando as tempestades. Eu trago avanços para seus ministérios. Vou aumentar os presentes de dons, dando unção que sempre desejaram. Tudo depende do amor, meu povo. É o seu amor que permite o fluir dos dons. Quando você se move mais e mais e é longânimo mais e mais para aliviar o sofrimento dos outros, eu aumento a sua unção. Quando você mantém sua cabeça baixa e anda humildemente diante de mim, eu posso confiar em você com dons e poder, porque você está olhando não apenas para si, mas para o sofrimento dos outros. Você não está reivindicando os milagres para si mesmo, mas dando a glória a mim, como é devida. Há necessidade, portanto, muita necessidade dos dons de curas e libertação para testemunhar quem eu sou. A confusão cresce com a escuridão e mesmo aqueles que são cristãos professos têm sérios momentos de dúvidas e descrença. Isso é algo que o inimigo vai tirar vantagem, oferecendo alternativas. Mas ver os dons de cura em ação vai provar a eles que sou um Deus de milagre e eu realmente faço. Tenho autoridade sobre o seu corpo, alma e espírito. Eu tenho preparado este grupo de uma forma muito especial pelos últimos 15 meses. Quando tenho testemunhado as suas respostas às minhas necessidades e sua fidelidade durante a perseguição, e acima de tudo o seu compromisso de continuar a amar com todo o coração, apesar da incredulidade, da perseguição e a amargura daqueles ao seu redor. Isso significa para mim além do que eu possa dizer. É por isso que eu posso aumentar a unção. Meu povo, antes que você possa realizar a unção, a sua embarcação, o seu vaso, a sua alma deve ser limpa de segundas intenções. O seu amor pelos outros deve superar os seus dons, o seu conhecimento das Escrituras. Todas essas coisas são apenas ferramentas numa mão cheia de amor. Ter essas ferramentas sem amor, como você testemunhou em suas próprias vidas, é prejudicial às almas. Porque em vez de satisfazer as suas necessidades mais profundas, você se torna envolvido em estar certo e ter tudo isso junto selado e apertado. Então, a única maneira que uma alma deve reagir é com submissão em amor. Esta não é minha ideia de ministério. Minha ideia de ministério é atender uma alma onde a sua necessidade está.
carinhosamente estar lá presente para eles em sua necessidade e encontrá-los onde dói mais, com nenhuma outra agenda além de amá-los como eu tenho amado você. Assim deve ser seu ministério. Porque a igreja tem obtido carisma e coragem, que coisa que é a unção. Essa unção que eles perderam de vista no meu ministério terreno, com todos os miseráveis e necessitados. Eu não procuro ministros bem preparados, a fim de impressionar os outros. Estendi a mão para os verdadeiramente quebrantados. Eu mostrei um exemplo de mansidão com um pequeno rebanho que resistiu à hipocrisia da classe dominante. Sim, meu coração é para com os pobres da terra e, lamentavelmente, teve que se virar sem aqueles que tinham sido escolhidos para serem meus embaixadores. Você vai ver, cada vez mais, que aqueles que estão dispostos a olhar para mim poderá ser confiado com maiores dons. Eles cultivaram uma dependência de mim e têm preocupado menos com o que as pessoas dizem sobre eles. Essa liberdade de coração é absolutamente essencial para aqueles que desejam caminhar no meu poder e unção. Você pode olhar para aqueles que mostram desprezo e desdém por você e ainda amá-los? Você pode ficar isolado o suficiente para falar suavemente sobre seus pecados, trazer uma reforma em suas vidas? Tem convicção de que você pode fazer essas coisas sem rancor, com um coração de amor e com preocupação com o estado dessas almas? Você vê, não há espaço para rancor ou retaliação neste ministério. Não há espaço para calúnia, fofoca ou juízo temerário. Assim como você julgar, você será julgado. Até que você se torne tão cansado desse seu comportamento que vai preferir ir sem ministério do que ser arrastado para um consenso injusto ou julgar o motivo dos outros. Sim, você prefere retirar-se e permanecer em silêncio do que gritar sobre uma opinião que ofenda o meu Espírito Santo. Você entende? Isso exige um despreendimento incomum de alma. E como você pode ver que tenho vindo te levantar neste canal. Eu permiti ampla oportunidade para que você possa enfrentar os malfeitores e ainda responder com amor e preocupação pelas almas deles. Não há maior amor do que o que é mostrado por aqueles que estão em oposição veemente de calúnia persistente contra você. Eu permiti isso aqui para testar seu interior e ver se seu coração verdadeiramente é voltado para o bem de todos, meu povo, e não apenas para os menores que ainda estão aprendendo. Vocês são todos aprendizes e têm apenas um professor. E se você refletir isso em sua humildade, no trato com os outros, você está chegando a um ponto onde eu posso confiar em você com maiores dons. Mas se ainda há uma necessidade de se defender, de se justificar, você não está pronto para andar em meus presentes de dons. Meus filhos, realmente vale a pena morrer totalmente para sua própria justiça, como alguns fazem e procuram apenas a minha aprovação. Senhor, eu fiz a coisa errada indicando claramente o que ensinamos e o que não ensinamos? Claire, você foi levada pelo meu espírito para o bem dos mais fracos, para esclarecer o que estou ensinando através de você. Se você não tivesse feito isso,
mais danos à inocente teria sido feito. Mas terminou lá exatamente como deveria. Agora você está se movendo para a frente com o que foi lhe dado. E as coisas já não devem ser preocupação sua. Agora é cuidar das almas doentes e incompreendidas que buscam um lugar no meu coração e estão sendo desencorajados por aqueles que não tiraram tempo para entender o que eu estou fazendo através deste canal. Quando você continuar a orar, oferecer jejuns pelos que te caluniam, eu estou moldando outros que não estão em cativeiro, bem como conquistando alguns daqueles que foram inicialmente contra você. Tudo o que requer de ti, minhas noivas, é amar, e no final vou cumprir o meu propósito. Lembre-se disto. Quando você se move avançando mais perto de seus propósitos, do conhecimento, a compreensão das Escrituras, experiência no ministério e unção, todos estes são apenas ferramentas nas mãos cheias de amor. Acima de tudo, amar uns aos outros como eu vos amei. Isto está em João 13:34. E eu me senti levada a adicionar a Escritura. Estes três permanecem: fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. Em 1 Coríntios 13:13. Agora aqui está uma carta que recebi da irmã, a quem está sendo mostrado essas coisas para compartilhar com todos nós. Ela começou: eu tenho visto curas milagrosas aos meus olhos, além do que minha mente e espírito podem entender. Coisas que totalmente desafiaram a medicina, assim como um paciente com uma ostomia que de repente secou, caiu e foi curado. E um outro paciente paralisado por um longo tempo simplesmente começou a andar depois de 30 anos. Comecei me perguntando se esses eram espíritos mentirosos, ou se o Senhor estava me enviando algo que eu ainda não tinha conhecimento pleno em minha consciência. E então eu perguntei a ele. E ele tinha algumas coisas a dizer, mas eu vou dizer as partes importantes para vocês. Alguns dos meus servos trabalhava incessantemente, muitas vezes na obscuridade total ao longo de décadas. E agora, mesmo quando eu trouxe muitos deles para fora para brilhar, eles lutam fortemente contra o inimigo, suportando o mais pesado dos fardos e ainda trabalhando e produzindo frutos para o meu reino. Tais são as lutas de muitos outros que fazem isso apenas por seu amor por mim e pelas almas. Estes esforços serão recompensados. Já te mostrei muitos em cuja cura você vai participar. Outros estão sendo treinados em todo o mundo para cumprir um propósito similar. Um propósito que faz com que suas almas gritem de alegria. Estas curas são miraculosas, assim como você viu em suas visões. Essas visões não eram obra do inimigo. Ao invés disso, eu as enviei tanto para conforto como para te ajudar a sonhar, a reforçar a sua imaginação. Sei que os sonhos do homem se tornaram pequenos e você foi pego em uma armadilha que é em parte de sua própria criação. Vou te mostrar curas milagrosas. O ensino de muitos ao redor do mundo já começou. Curas serão realizadas. Eles já estão começando. As curas vão evoluir com a experiência e ensino que vão ocorrer rapidamente,
até que verdadeiros milagres sejam vistos para dar testemunho de minha glória. Durante esse próximo período na Terra, essas almas em seus corpos humanos serão preparadas para a cura. Anjos da cura já foram enviados em todo o mundo para iniciar este processo. Quando a alma estiver totalmente preparada, a cura será realizada. Tudo deve ser feito com ordem precisa de tempo para que a cura seja feita corretamente, com cura completa do corpo, mente, alma e espírito. Você tem visto o que o inimigo tem feito com a minha criação. O homem não foi feito para conhecer tal sofrimento. Ele nem foi concebido para ser distorcido nem danificado desta forma. Aqui ele está se referindo ao divino desenho de seu corpo, alma e espírito. Este é normalmente um desenho muito bem organizado, com precisão de camadas, todas que se fundem uma com a outra, mas que mantém um padrão muito preciso, que fixa um em cima do outro com perfeição. É uma abominação, continuou ele, ou seja, a distorção que tem sido feita na Terra com a humanidade e com a Terra. Mas muitos vão receber curas completas quando for a hora certa. Não apenas tantos desejam isso, eu desejo isso para eles quando for a hora certa, e assim será. Sejam pacientes, meus queridos. A ajuda está a caminho. Milagres estão a caminho. Eu te fortaleço até este momento. Me peça, amados filhos, eu tenho muito para te dar. Isto é o fim da carta. E uma coisa que eu estou aprendendo é que devemos pedir. E o nosso desejo de ter esses presentes devem ser motivados pelo amor. Como Jesus me disse, todas essas coisas são apenas ferramentas nas mãos cheias de amor. Acima de tudo, amar uns aos outros como eu vos amei.